Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje o Pod Costa está em clima de Dia das Mães e o nosso tema serão as mães empreendedoras. Vamos celebrar a força, a resiliência e a criatividade dessas mães. Vamos trazer duas histórias inspiradoras de mulheres que equilibram a maternidade e o empreendedorismo. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui Rafaela Goltara, mãe da Flor de Mariana, de 2 anos, jornalista e mestre em Educação, Cultura e Comunicação. É empreendedora e possui uma agência de comunicação e marketing. É também professora universitária e escritora. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada. Recebemos também Joyce Cabral Gomes, mãe da princesa Safira, de 5 anos. Cheia de talentos, ela é modelo, dançarina e manicure. Atualmente é sócia proprietária de um espaço de beleza e de uma escola de dança em Araruama. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Rafaela, qual foi o motivo de você abrir uma agência de comunicação e marketing durante a gravidez? Foi uma oportunidade ou um desafio? Eu acredito que foi um pouco dos dois, né? Assim, primeiro desafio porque eu sou mineira, estava morando na região dos Lagos há pouco tempo, eu tinha vindo para o Rio para estudar, né, para fazer o mestrado, e acabei parando aqui em Cabo Frio e aí fui passeando, né, pelas cidades, assim, fui me apaixonando, mas eu conhecia muito poucas pessoas aqui da área de comunicação, que é a minha formação, o meu trabalho de uma vida inteira. Então, eu tive que começar a me reinventar. Eu comecei fazendo doces em uma cafeteria que eu trabalhava e eu ia falando para as pessoas, olha, eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação, se você precisar de uma ajuda com redes sociais, com alguma coisa, me fala que eu estou disponível. E eu ficava avisando para todo mundo que além de fazer doce, eu fazia também comunicação, era a minha área, porque eu conhecia poucas pessoas. E aí coincidiu de uma amiga minha estar trabalhando numa empresa que estava precisando de um plano de comunicação, de alguém que cuidasse, e ela lembrou que eu falava sobre isso, e me chamou, falou, Rafa, faz um orçamento, uma proposta e apresenta aqui, que a gente está fazendo uma seleção de propostas e a gente vê a sua. E aí eu fiquei super feliz, empolgada, fiz a proposta, eu estava trabalhando assim por conta própria, revisando texto de pessoas indicadas pela faculdade, eu estava me virando nos 30, né? Tinha acabado de descobrir que eu estava grávida e começou a bater um desespero. E aí mandei a proposta e foi aceita. Eles me chamaram, gostaram da proposta que eu fiz. Aí eu fui lá conversar, explicar e tudo. Eles, interessante, a gente não tinha visto ainda alguém que tinha essa percepção de comunicação mais ampla, que era sempre só redes sociais, e eu tinha um trabalho que é mais voltado para assessoria geral, né, para o plano de marketing como um todo. E aí eles gostaram de mim, e aí eu falei, olha, eu tô grávida. Então, assim, né, vocês vão ser meus primeiros clientes, e daqui a um tempo eu vou precisar de uma compreensão maior, porque eu não sei, na verdade, como vai ser, né, eu não fazia ideia de como que era depois que nascesse minha primeira filha. E eles foram muito compreensivos, foi assim, um cliente que me acolheu mesmo, grávida. E aí comecei, e aí por causa deles, eles tinham interesse em fazer algumas propagandas em emissoras de comunicação mais tradicionais, como rádio, como televisão, na região dos Lagos, e é importante você ter um registro de agência, né, como CNPJ. Então eu tive que fazer, fui obrigada para atendê-los. Eu falei, nossa, é um gasto de registro de empresa e eu estava desempregada, né, em tese, era só aquele cliente que eu tinha. E eu falei, eu vou investir, né, é isso. Contei pro meu cliente que eu tinha uma dificuldade, ele falou, vamos te ajudar, a gente fez um divide ali naquele valor que ele me pagava, ele me ajudou a fazer o pagamento naquele momento que eu estava mais apertada financeiramente. E registrei a agência e comecei a trabalhar falando nesse meio do processo. A minha filha nasceu. E aí eu fiquei assim, com ela recém-nascida, dormia, acordava e eu ali trabalhando com eles pelo celular, em home office, eu ia menos na empresa. E ela foi crescendo, uma pessoa lá me indicava para outra, porque gostava, confiava em mim, do meu trabalho, e aí outro indicava, e aí por indicação eu fui crescendo e fui conquistando outros clientes, e assim tô aqui hoje. E você sentiu que
A questão da maternidade, da gravidez, te deixou mais recuado ou com mais coragem de empreender, de começar o negócio? Eu acho que a maternidade foi determinante para minha coragem de empreender, vou te dizer a verdade. E mais, para me manter, porque foi quando a minha filha nasceu que eu descobri o que de fato é coragem e resiliência. Porque a gente, né, você vai poder falar. Quando nasce a criança, você não tem o que fazer, você tem que resistir, né? Você tem que resistir ao cansaço, à noite sem dormir, a não saber o que fazer, e você tem que descobrir, ser criativa ali com a criança, aprender a ler os sinais dela. Então, a maternidade me transformou completamente em uma pessoa mais assim, eu preciso vencer isso aqui, eu não posso desistir, porque ou eu faço ou eu faço. E aí isso trouxe um vigor para o meu trabalho muito grande, porque eu tinha uma vontade muito grande de passar por aquele desafio também, né? Então foi determinante para eu continuar nesse trabalho de empreendedorismo. Me deu coragem, falei assim, se eu conseguir fazer essa criança linda nascer, sair depois de 12 horas de trabalho de parto, eu faço qualquer coisa. A Joyce também viveu um momento de escolhas e de transformação quando ela descobriu a gravidez. Joyce, vamos voltar um pouquinho no tempo e conta pra gente como é que foi você estar ali vivendo a carreira de modelo e vir a gravidez. Como é que foi aquele momento? Foi bem difícil para mim poder aceitar, na verdade, né? E para poder mudar, né? Essa chave na minha cabeça, que eu tava caminhando, né? Tava trilhando um caminho, e de repente eu tive que retroceder e voltar e fazer uma outra coisa. Para mim não foi fácil. Hoje a minha filha é tudo para mim, faço tudo por ela, mas no momento foi bem complicado porque eu já tinha me formado, já ia pegar o meu certificado, já tinha casa, já tinha trabalho e aí tô grávida. E estava pouco tempo assim namorando e tal, então foi bem difícil para mim. Mas eu acredito que tudo tem um propósito, né? E a Safira, ela é um propósito na minha vida. Então, eu acho que tudo acontece no momento certo. Eu não sei qual seria o meu caminho, o que queria acontecer nessa minha trajetória na vida de modelo, né? Mas eu sei que o que eu tô vivendo hoje é incrível, surreal. Eu amo ser empreendedora, amo ser empreendedora. E mãe, eu não posso nem falar, né, gente? Porque eu acho que eu nasci pra ser mãe. Eu acho, né, Thay, que hoje a gente... Antigamente, o certo era o caminho tal, depois o certo era o outro caminho, e hoje em dia, graças a Deus, a gente vive a liberdade da maternidade, que você, com 4 meses, você bota na creche e você continua trabalhando, ou que o neném já nasce e você está em home office. Isso. E você tem a mãe também que, não, eu vou parar minha carreira profissional e eu vou ficar tanto tempo em casa, ou eu não vou querer mais a minha carreira profissional, eu vou estar só em casa, ou eu vou conciliar. Eu acho que hoje a mulher pode viver a liberdade e não tem que ser julgada. Sim. Ela não tem que ser julgada em momento nenhum, porque só a mãe sabe quais são as decisões que ela toma. Exato. Se ela vai ficar em casa com a criança, se a criança vai ficar com o babá, se vai ficar com a avó, se vai ficar na creche. Exatamente. Eu acho que hoje em dia a mulher tem que bater o pé e ela tem essa decisão. Ela tem que poder ter essa liberdade sem ser julgada, qualquer que seja a decisão que ela tome nesse caminho. E a Joyce falou da questão que, na verdade, não foi um plano, né? Você não planejou, mas ela chegou e você teve, como você mesmo falou, que fazer essa virada de chave, né? Sim. Como que foi para as pessoas, família principalmente, que são ali mais próximas, estavam meio que, acredito que, torcendo por você e tal. Para eles também foi uma aceitação, o seu esposo, né, mães, avós, como é que foi para eles essa aceitação? Falar, não, agora eu não vou mais seguir minha carreira de modelo, vou seguir aqui pela minha filha e depois eu vou dar outro rumo. Como é que foi com a família? Bom, na verdade, a minha família sempre me apoiou muito em tudo que eu faço, E todo mundo tava sonhando esse sonho comigo, né? Tava todo mundo torcendo. A minha correria de ir pro Rio toda sexta-feira e gastando muito, investindo muito. Essa carreira é uma carreira que você investe muito alto, tanto roupa, maquiagem, né? E na hora foi um impacto, né, para todo mundo, porque eu já era empreendedora, eu já tinha um espaço com uma sócia, então eu tava me doando por inteiro aquilo dali.
Mas todo mundo falou, nossa, você tem que olhar pelo lado positivo. É uma criança, né? É um ser, é uma vida, vai trazer alegria. E você tá namorando, você, né, tem uma pessoa que tá do seu lado, tem a sua família. Mas pra mim, é o que eu falei, pra mim foi impactante porque na verdade eu não tava, né, naquele momento esperando por aquilo. Mas o apoio da família do seu lado faz total diferença. Porque você entender que você vai passar por aquilo dali, você vai passar. É novo pra gente, mãe de primeira viagem, não sabe o que fazer, como fazer, o que vai acontecer. Mas quando você tem a sua família, seu pai, sua mãe, o seu esposo, amigos, né, que estão ali pra te apoiar não, Joyce, ó, tô com você, vai dar tudo certo. Aí pra gente fica muito mais confortante. E aí você começa a realmente entender o que é ser mãe. Aí você começa a ficar um pouco mais tranquila e curtir, né? Aquele momento, aceitar a gravidez e tudo mais. Então, assim, o apoio é tudo, gente. Que bom. Rafaela, você falou dessa questão de que você estava em Minas e veio aqui para a região dos Lagos. Como foi para você a questão da rede de apoio, de família? O pessoal ficou lá? Tinha alguém aqui? Como que foi para você a questão de rede de apoio? É até muito interessante isso que a Joyce está falando, assim, porque na verdade, a gente ter uma família perto para te apoiar, eu acho que em termos de maternidade hoje no Brasil é um privilégio, porque a maioria das mulheres, das mães que eu conheço, que eu conheci nesse processo, que a gente vai conhecendo um monte de mãe, né, quando a gente fica grávida, são maternidade solo, né? As mães que trabalham para poder cuidar da casa, dos filhos e às vezes não tem o pai presente para poder ajudar. Então, assim, é um choque de realidade e essas mulheres, a maioria delas, são empreendedoras também. Aliás, são até mais empreendedoras, eu digo assim, porque é uma dança que você faz ali o tempo todo, né, para conseguir, porque a gente com apoio de ter um companheiro do lado, de ter uma família próxima, sente o peso, né, do dia a dia, imagina uma mãe sem rede de apoio, né. Eu passei um pouco assim, eu tava sozinha aqui, né, eu conheci meu companheiro, a gente foi morar junto, tinha um mês que a gente tava morando junto e eu engravidei, então também foi uma coisa meio assim, a gente não tava esperando que ia ser tão rápido, mas a família dele me acolheu com muito carinho, então como eu estava sozinha, eu tive muito apoio da família do meu esposo, assim, completamente. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa, me tratar até hoje assim, é como se fosse uma mãe pra mim. E os meus pais, mesmo à distância, eles me davam muito suporte emocional, né? No início do ano passado, eles acabaram se mudando pra cá, pra ficar perto da minha filha. Porque ficou uma distância assim, mas no dia a dia, era eu e ela, né? Lembro que quando o João tava começando, meu companheiro se chama João. E ele estava trabalhando na época com instalação de energia solar e logo assim, tinha 15 dias, ele teve que ir fazer uma obra em outra cidade, eu ia ficar sozinha com ela assim, 7 dias. E eu, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu fiquei, e aí eu fui percebendo que eu conseguia ficar mais um pouco, então a gente vai meio que se alargando, assim, nas possibilidades, né, na nossa força e tal, então, até hoje, assim, no dia a dia, sou eu que arrumo minha casa, eu que faço minha comida, eu que cuido da minha filha, agora ela já vai para uma creche, eu tive essa possibilidade de colocar ela agora com 2 anos, porque esse trabalho com a agência me permitiu ter uma flexibilidade de horário que não é todo mundo que consegue ter, então eu consegui ficar em casa com ela e me dedicar até ela fazer 2 anos de idade para, né, dar esse suporte, então eu tive uma rede de apoio que foi valiosa para mim nesse sentido. Especialmente, eu falo que a minha maior rede de apoio, além do meu companheiro da família dele, foram os meus clientes, porque eles me acolheram. Então, tipo assim, esse trabalho você pode fazer de casa, a gente vai ter um evento, eles eram super flexíveis com agenda, com reunião, com vamos fazer online. Então, assim, você acaba atraindo também pessoas com essa energia que você coloca no seu trabalho, no seu negócio, né? Então, isso foi muito importante para mim nesse tempo. Joyce, agora falando dos multitalentos de Joyce, vamos falar um pouquinho da dança. A dança aparece na sua vida depois da neném ou já estava antes? Quando que a dança entrou na sua vida? Eu acho que eu falo isso sempre, eu já nasci dançando. Eu falo isso sempre, brinco, né? Mas porque a dança, ela sempre foi muito forte na minha vida.
a minha família toda sempre dançou, né? Minha mãe já foi passista, meu tio também. Então a minha família já tem essa cultura de sempre alguém dançar. Mas eu falo que eu nasci realmente com a dança, porque eu sei dançar tudo. Eu já dançava desde pequena. E eu desde pequenininha já fiz balé, fiz jazz, fiz ginástica artística. Então eu sempre tive esse contato. Quando eu conheci o Vinícius, que é o meu esposo, ele é educador físico, né? E também professor, e temos uma escola juntos de dança. Foi aí que a dança realmente ficou muito mais forte na minha vida, que eu realmente quis fazer curso. Se tornou profissional, me né? tornei profissional, porque na verdade sempre quis, mas não tinha essa oportunidade pela correria, porque desde pequeno já trabalhava, comecei a trabalhar com 12 anos, de unha. Então, não me possibilitava muito essa questão de ficar muito tempo, porque qualquer dança que eu fizesse tinha que ser por bolsa ou por algum projeto da prefeitura, porque minha mãe não tinha condições de pagar. Então, eu sempre tentava um dinheirinho ali para eu poder conseguir, pelo menos, pagar roupa, sapatilha, algo, entendeu? E aí, a dança, ela é vivida na minha vida desde muito pequena. E a Safira hoje também dança, né? Safira dança já jazz, Não tinha mais como hip ser hop. diferente também, Não, né? então, menina, Com eu os fiquei pais um que pouco tem, preocupada né? na barriga. Eu ficava, filha, você vai dançar, né? E falando, Joyce, desse período da barriga, como é que era na época que você estava grávida e você queria dançar ou você parou um pouco? Não, queria Fala não. um pouco dessa Eu questão dançava. da relação do corpo, da barriga com a dança. Como é que juntou os dois? Então, menina, todo mundo ficava... Não sei se com você era assim, né? Mas a pessoa vê uma mulher grávida, já fica preocupadíssimo, né? Parece que você tá doente. E tipo assim, eu não tenho comportamento nenhum, gente. Eu sou uma menina, mas eu sou moleca demais. Então eu pulo, eu desço, eu agacho, eu faço isso. Eu me lembro de uma vez que a gente foi num baile de dança de salão. E nesse baile de dança de salão, até o final, pra poder acontecer o baile, teve uns workshops. E aí tinha dança de salão, tinha hip hop, ritmos e tudo mais. E eu fazendo todas as aulas com uma barriga imensa de 7 meses. E eu me empolguei tanto numa aula de um professor que eu esqueci, o William Clímaco, ele dando aula de ritmos, eu tava tão empolgada, que tinha que uma parte que ia no chão e voltava, mas demorava um pouquinho no chão. Gente, eu abri o espacate. Esqueceu. Todo mundo, Vinícius, essa mulher tá aqui no chão de perna aberta. E o barrigão, eu falei, gente, tá tudo bem, não vou parir, tá tudo tranquilo. Mas assim, a dança sempre foi, e eu não consigo parar. Eu acho que até pra mim foi mais leve, né, quando eu tava com a barriga, porque eu não sentia dor, não fiquei inchada, foi muito tranquilo. Acho que o exercício físico é bom pra quem tá grávida. Agora tem indicado, né? Muitas mulheres fazem pilates e tal, né? Agora bastante... Pilates, não Mas é que não você é, abrir não é a abrir os cara. cabelos uma dança, Pilates tudo ali na bem. bola, devagarzinho. E você, Entendeu? Rafaela, como é que foi a questão do corpo pra você, da transformação do corpo na gravidez? Foi assim, foi um choque, na verdade, perceber o quanto que era normal, né? Porque a gente fica meio assim, não, tá tudo bem aqui, eu tô com essa barriga, mas eu faço tudo, né? Eu ia trabalhar, às vezes, eu lembro que eu fui dar um treinamento num dos clientes sobre comunicação com um barrigão imenso. E eu tava assim, achando que eu tava arrasando ali, falando, de repente alguém do curso falou assim, ô Rafa, acho que você devia respirar um pouco, porque a sua respiração tá meio cansada. E eu nem percebi que eu tava ofegante, porque a barriga vai comprimindo tudo, né? E eu tava já falando assim, meio... E eu assim, não tô percebendo, gente. Acho que tá tudo bem. A gente tá com medo de você parir. Eu tava com um grandão a barriga. E foi uma coisa bem natural. Eu também, assim, fazia de tudo um pouco. Eu acho que o lidar com o corpo é mais depois do parto, né? E depois do parto, conta aí, conta os perrengues. Conta A os gente perrengues. sabe. Conta aí um pouquinho de depois. Eu até tava falando pra Thay que, gente, uma mãe precisa muito de um acompanhamento psicológico, cara, porque... Uma mãe terapia, né? Mamãe terapia. Outra mãe pra te Projeto. Porque, gente, o antes é difícil, você aceitou. Aí você tá passando por aquele processo no seu corpo e tá tudo bem, a criança saiu. A criança saiu, gente. E aí a gente começa a se deparar com a realidade, né? Que a gente amamenta, né?
tem algumas coisas que a gente não consegue. Eu, por exemplo, eu fui cesárea, então por um período eu não poderia fazer, eu sou super agitada. Eu tinha que ficar quieta, eu tinha que ficar parada. E isso pra mim foi desafiador demais. E o pós também, né? A gente vê que vai chegando a celulite, vai chegando isso, vai chegando aquilo. Tem mães que não conseguem amamentar porque o peito empedra. E, gente, são tantas questões que a gente tem que passar e ninguém nos auxilia nisso, né? Ninguém fala disso com você antes. Você vai passar e você vai conhecendo, só que a gente é mãe de primeira viagem. E aí, como é que você passa por tudo isso, né? Todas essas transformações Eu no seu acho corpo. que por mais que a sociedade vá evoluindo, mas é incrível como as pessoas não falam das coisas. Não. As pessoas não conversam, entendeu? Até entrando aqui na questão de maternidade, eu lembro que é uma coisa, quando vai dias antes, alguém vira pra você e fala assim, e o bico do seu peito, tá pronto? Isso. Tá preparado? As Coloca pessoas no não sol. falam. É. As pessoas não falam sobre coisas simples, como se não se pudesse falar do corpo da Isso, mulher. isso. Como se você não tivesse direito a conhecer e nem falar do corpo da mulher. Você tem que falar, o corpo da mulher Exatamente. é uma fábrica, é uma incubadora, ela tem transformação e você tem que Sim. falar sobre isso. Eu acho que nem, muitas vezes, até mães e avós têm vergonha de conversar e ninguém Sim. conversa com você, ninguém te fala, você descobre tudo na hora. E na verdade Como é a que gente vai não ser? tá preparada, né? Eu lembro que na maternidade mesmo, deitada, como eu fui cesárea, a gente precisa dar de mamar deitada, né? E aí a profissional lá falou assim, olha, você tem que fazer isso pra poder amamentar. E eu, tipo, sim, mas é o meu primeiro Como filho. faz, né? Eu não sei Você tem que fazer, mas como Você faz? pode me ensinar? E aí ela me ensinou, sabe? Depois ela foi um pouco mais maleável. Mas é exatamente sobre isso. Tem muitas essas questões, né? Hoje em dia, graças a Deus, está quebrando esses... Estão falando mais, Estão né? falando mais, mas hoje em dia as mulheres elas precisam entender o seu próprio corpo, precisam se tocar, precisam entender o que acontece antes e depois. E pra mim, graças a Deus, eu sou muito curiosa, né? Então eu lia muito, eu perguntava para outras mães e acabei que eu fui desenvolvendo com muita tranquilidade. Mas tem pessoas que não conseguem, né? E aí sofrem. Eu sofri bastante no período da amamentação, no inicial, assim, né? Eu tinha feito cursos online, que você fica ali vendo. Hoje tem muita pediatra, tem muitas profissionais, né, no Instagram, nas redes sociais, você vai seguindo dicas, via massagem, via tudo. Mas quando vem aquela pojadura, né, que o leite desce, meu Deus, eu achava que eu ia morrer de dor, que eu não ia conseguir amamentar. E aí, quando eu descobri uma amiga, Vanessa, um beijo pra você, minha filha, você salvou a minha vida. Ela, assim, lá de Ribeirão das Neves, da minha cidade, em Minas, me mandando vídeo, eu vou te ensinar a fazer a massagem nesse peito. E aí ela começou eu vendo ela fazer, que ela tinha acabado de ter o terceiro filho, é que eu fui aprendendo como lidar com aquilo ali, porque ninguém sabia. Assim, minha mãe, né, minha sogra, todo mundo que estava em volta vinha com conselhos assim, que, passa o pente, entra debaixo da água quente, e nada daquilo ali de fato ajudava, né? Tinham técnicas assim que realmente iriam me ajudar mais, que alguém que já estava vivendo aquilo, né, ali naturalmente. Sim. Depois meu peito ficou muito machucado, eu quase desisti de amamentar, falei, não vou conseguir passar por isso. Eu chorava, eu fiquei com febre, eu tive que tomar antibiótico, mas eu queria tanto amamentar minha filha, eu falei, eu vou continuar, eu quero insistir. E passei por isso, eu lembro que eu rezava, falava, meu Deus, me ajuda, eu quero que passe por isso, assim, chegar naquele ponto que eu vejo outras mães amamentando como se não fosse nada. Sim. Uma criança de pendurada aqui, e olha que eu cheguei, hoje a minha filha tá com 2 anos, eu amamento até hoje. Meu peito ficou um maior que o outro. E isso é uma coisa que a gente não imagina que vai acontecer. Ninguém te prepara para o seu peito ficar caído. Olha para ele pela última vez. Última vez, acabou. Gente, e eu reclamava dele antes. Como né? assim? Meu peito era pequenininho. Se um dia eu reclamei de você, desculpa. Não, gente. Minha filha mamou nos 2 até 1 ano. De repente, ela parou de mamar nesse aqui. E aí eu fiquei com uma mochibinha e um peito enorme. E forçar, né, a criança, né? Fala assim, não, filha, porque ficam assim, esse. não, E tem que equilibrar, mas não é bem assim, não é tão simples. A criança decide, assim, em algum momento da vida dela, ela falou, eu gosto mais desse. E aí, eu botava ela aqui, ela fazia cara de vômito, eu falava, não é possível. Então, eu acho que a minha filha taurina, daí ela não teve esses problemas ela não. Pegou os dois, filha, ela não tinha nesse, vai no outro,
Não tem esse, me dá uma madeira, minha filha. A gente passa por uma questão de autoestima muito forte. Por Sim. exemplo, eu tinha um cabelo cacheado, grande, assim, né? Meio assim. Mas esse seu tá um espetáculo. pelo Ah. amor de Deus. Cortei porque eu tava me achando horrível. Eu não conseguia cuidar do cabelo, não dava tempo. Eu pensava, gente, olha minhas unhas. Eu parei de fazer unha. Eu sou Leda aceitei. Olha a propaganda. A Jossa já tirando o cartão do bolso lá, ó. Obrigada. Eu vou conversar com você daqui a pouco. Porque não dava tempo de ir em lugar nenhum. Eu falava assim, bom, ou eu vou focar em dar uma experiência boa pra minha filha e sobreviver na minha casa e trabalhar, porque eu era sozinha pra fazer tudo isso. Meu Sim. marido tinha que trabalhar, não dava pra ficar o tempo todo comigo, dividindo ali. Então eu falei, eu tenho que escolher, a gente faz opções. E eu falei, eu vou cortar o cabelo porque é menos trabalho possível. Unha, obrigado, foi legal pintar você um dia. Não faço mais isso, uma vez ou outra, em algum grande evento. Se você me vê de unhas pintadas, me valorize. É muito difícil. E aí aceitei, assim. Depois quando eu vi que a minha filha, eu falei, gente, meu peito. Aí eu ficava, nossa, gente, meu marido sofreu, porque eu ficava me sentindo insegura. Sim. Eu falava, e agora? Ele vai gostar de mim ainda? Como é que eu vou opção, trabalhar? gente. Às vezes eu tenho que ir para uma reunião com um cliente e chegar lá com um peitão e um pequenininho. Tinha gente que me perguntava se estava com câncer de mama. Gente Nossa, do é. Você céu. teve câncer, Também, teve que né? retirar a mama? Eu já tive que responder quase. A minha filha. Quase que arrancou uma. É. Aí, mas. E assim, as pessoas fazem comentários, então Sim. você tem que ouvir aquilo, lidar, e nada te prepara para lidar com isso. Isso. Essa é a verdade. Só você vivendo, né? Eu tive que ter outras mães, assim, que eu me apeguei, que eu tive uma sorte imensa de ter mães ao meu redor, assim. Eu tenho uma amiga, que é a minha melhor amiga da vida, Carolina, que teve filho uma semana depois de mim. E aí ela era minha mãe terapia. Eu falava, mandava foto, olha como eu tô horrível. Aí ela, meu Deus do céu, minha barriga tá imensa. Aí ela também, gente, não é possível que o pessoal falou que você fica linda, isso é mentira. E a gente começava assim a desabafar e trocar essas coisas reais, né? Que hoje fala muito em maternidade real. Isso me dava um alento, tipo, ai, não sou só eu, isso tudo bem, isso acontece mesmo. Eu acho que toda pessoa tem que ter essa amiga, né? Eu também Precisa, tenho essa né? amiga. Eu tenho essa amiga e ela é sincerona, cara. Se a gente não A tem minha uma amiga mãe Sueli. pra te situar também, pra dizer Sim. assim, né? Olha, isso vai passar, É. senão você fica perdida, né? Sim. Eu acho que a rede de mães, ela é muito mais forte do que Isso. qualquer outra, né? Até É pra verdade. empreender, Sim. pra trabalhar, gente. Se não fosse outras mães me dizendo assim, olha, continua, é assim mesmo, vai passar, você não é um alecrim dourado, todo É. mundo vai passar por isso, daqui a pouco para de doer o peito, continua, daqui a pouco ela vai cansar de você, não vai querer nada com você mais, ela vai pra escola. Quando foi pra ir pra creche, gente, ela chorava na rua, assim, de gritar, e eu ficava do outro lado, abaixada, chorando. É. E a professora lá de dentro mandando mensagem pra mim assim, vai embora, ela já tá brincando, tá tudo bem. É um processo assim que se não fossem outras mães que já passaram por isso e que conversam, que compartilham essas histórias, a gente acha que tá tudo errado, que Sim. tem algum problema com você que é o problema, você não consegue voltar ao seu corpo, você não consegue ir pra academia, você é pior porque você não tá fazendo o suficiente. Aí tem uma mãe que chega pra levar o filho com roupa de academia, malhadona, maravilhosa, e você com o peito maior que o outro, descabelado. É. Doído. A gente tem que entender que são realidades diferentes, completamente são diferentes, caminhos trilhados diferentes, né? E que Então, toda assim, mãe, a experiência dela é válida dentro do que ela Isso é, aí. né? Você Isso aí. é a melhor mãe possível. Mas a na sociedade, sua ela quer experiência. impor a Exatamente. gente o que é ser uma mãe, né? Sim. É. Só que cada realidade É uma uma. Por isso realidade. que eu acho que a força das mães, se a gente olhar umas para as outras com mais apoio, com mais amor, com mais esse acolhimento do que com julgamento, a Isso. gente cria um elo mais forte. Porque Uhum. quando vem esses ataques assim de fora, você aguenta. E Sim. aí você diz, opa, é só uma pessoa que não sabe do que tá falando. É, não sabe. Ele não é mãe. Não, e o pior é que tem isso, né? Ainda mais agora com essa era muito digital, existe muito essas opiniões alheias de gente que não viveu, ou até que já viveu, que vive, mas com uma outra realidade. Eu não posso falar pra você a minha realidade, como foi, e dizer que a sua vai ser igual. Eu posso, no máximo, trocar algumas experiências com você. E tem também a questão de
épocas diferentes. O que a nossa mãe viveu, a nossa avó viveu, né? Que a gente às vezes As faz informações assim, que a gente tem hoje que elas não tinham. exatamente. Então, assim, não adianta elas com toda boa vontade vir falar assim, faz desse jeito. Não, toma leite de caixinha, você foi criado com leite de Mas caixinha. não é assim a frase. Na É. minha época. Isso, é. Na minha época não tinha isso, não. Então, assim, o mundo está se atualizando, né? São informações que hoje a gente tem, que antes não tinha. Então, a nossa, quem tá vivendo, como você falou, sua amiga que teve filho uma semana depois, ela tá vivendo a mesma coisa que você, no mesmo época, momento, né? Até as nossas, eu só tenho um filho, pretendo continuar dele, tá bom? Mas até pessoas que têm mais de um filho falam disso, né? Que às vezes a primeira gravidez não é igual à segunda, não é igual à terceira, vivem momentos diferentes também. Então, Cada gravidez é uma gravidez, né? Isso Então, aí, assim, a gente tem que respeitar e e- entender Sim, isso, é né? gente que passou de boa pela gravidez, gente que não passou e não quer mais, gente Isso que aí. depois fica de boa e gente que não fica. E essa liberdade de aceitar, né? Isso aí. Aceitar e não julgar. Agora falando um pouquinho mais do profissional, Rafaela, como é que é hoje a sua rotina na agência de comunicação? E é mais desafiador você trabalhar com comunicação no interior do estado? É bem mais. Assim, a minha rotina hoje, ela é meio um pouco, vamos dizer, eu divido meu horário a partir da rotina da minha filha. Então, eu aviso as pessoas com quem eu trabalho que eu tenho um tempo específico para desenvolver aquele trabalho. Na parte da manhã, por exemplo, eu sou integralmente dela. Ela fica comigo na parte da manhã. E é integralmente assim, né? Cuidando da casa, fazendo comida, cuidando das situações ali do dia a dia, né? Da vida familiar. E depois, a partir de 1 hora, quando ela entra na creche, aí eu viro a empreendedora da agência. Sim. E aí eu trabalho ali para todos os meus clientes no período até as 6 da tarde eu tô ali. O tempo todo desenvolvendo coisas, às vezes é reunião, às vezes é ir fazer alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo. Então, precisa fazer um ensaio, um vídeo, tem que acompanhar, eu já tenho quem vá. Antes eu fazia tudo, né? E Sim. com o tempo, com a maturidade, percebendo que é importante você dividir também, né? Vem outras pessoas se achegando para trabalhar comigo, então eu consigo ser um pouco mais ágil nas entregas. Antes eu tinha, assim, 2 clientes. Eu não consigo atender mais de 2 pessoas, porque era o tempo que eu tinha disponível ali, né? Ela dormia, na sonequinha dela eu ia trabalhar. Isso era o dia inteiro, a noite inteira. E aí agora eu consigo ter um tempo maior de dedicação, porque agora ela já está mais independente, já tem outras pessoas, então eu consigo fazer isso melhor. Mas ainda assim, ela chega da escola, eu paro, e aí eu vou dar uma atenção, vou dar uma janta, vou colocar para dormir. Depois que ela dorme, aí eu volto. Aí eu volto para outra função. Eu volto para como professora na online, né? Nas disciplinas que eu acompanho na faculdade. E escritora, que eu amo escrever, né? Então, num processo aí eu coloquei na minha vida que esse ano eu ia colocar os meus livros no mundo. E aí eu comecei a escrever de noite, de madrugada. Então, eu tenho assim... Às vezes eu durmo mais, às vezes eu durmo menos. E aí eu vou me adequando, assim, à minha rotina, porque é uma coisa que a maternidade trouxe, eu acho que a Joyce vai poder falar um pouco disso também, que é a vontade muito grande de realizar ações. Porque eu penso assim na minha filha, eu olho para ela hoje e eu percebo quanto ela tem potencial para algumas coisas, né? Por exemplo, riscar a parede da minha casa. Antes ela riscava e agora ela faz círculos. E ela usa tinta e ela gosta. E quando eu pergunto pra ela o que ela tá fazendo, ela fala: não, eu sou uma artista. E ela dança, e eu acho assim, que legal, sabe? Eu poder hoje não dar uma surra nela porque ela tá riscando a parede, porque antigamente seria isso que ia acontecer comigo. Mas entender que ela tá desenvolvendo uma habilidade e que se ela quiser ser uma artista plástica, se ela quiser dançar, se ela quiser fazer qualquer coisa, eu quero que ela acredite que é possível. E como que ela vai acreditar que é possível? Ela vendo, né, exemplos. Então, eu penso assim, nossa, a minha vida inteira eu quis trabalhar com comunicação e ser escritora. E como que eu vou falar com a minha filha, vai fazer se eu não fui? Ela vai me dizer assim, mamãe, você é uma hipócrita quando ela tiver adolescente, que adolescente vira o cão. Aí, Exato. não é? Eu falo assim, gente, ela precisa ter um exemplo muito forte em mim. E isso foi ficando muito latente pra mim. Eu falei assim, não, eu quero fazer, por mais que seja pouco tempo, que eu vou ter que passar isso, né? Se eu fosse uma pessoa solteira, talvez eu fizesse isso em mais tempo, mas quando eu era solteira, eu não tinha
a força de realização que hoje eu tenho. Eu não tinha essa pressa, eu não tinha essa resiliência de aguentar certo. Gente, cansaço. Quando alguém fala, quando eu lembro que eu falava que eu tava cansada, eu falo, meu, Você não que sabia Gente, o que eu não que tinha era. tempo. Você Uma não pessoa que não, sabia. uma pessoa quando fala para uma pessoa que não tem filho, fala para mim que ela não tem tempo, eu olho assim para ela, como assim você não tem Entendi. tempo? a gente Você fica não tem tempo? E aí, a gente tem ouvido muito isso aqui nas entrevistas mesmo. Hoje a pauta é específica de mãe empreendedora, mas é impressionante como a maioria das entrevistas que a gente recebe aqui, mães que são empreendedoras, a gente tem ouvido muito isso de incentivar os filhos a ser o que eles querem. Porque antes tinha muito aquela coisa, você tem que ser médico, advogado, professor, né? E, você quer dançar? Tá bom, você só dança aí como hobby, né? Isso não pode ser uma profissão. A gente tem ouvido muito isso aqui, você falou Eu da acho sua que filha. a gente está vivendo uma grande mudança de geração. Entendeu? A gente está vivendo aqui. Exatamente. Uma coisa que você trouxe, essa questão da pintura na parede, é uma coisa que me marca muito. Porque, por exemplo, o que a gente lembra antigamente, quando uma criança riscava a parede, era o fim do mundo. Quando a gente era criança, imagina eu riscar uma parede de casa. Não pode. Né? Riscar uma parede de casa era algo absurdo, entendeu? Hoje em dia, a minha filha, eu deixo ela riscar a parede toda dela do quarto. Eu compro guache e eu falo. Aí a lateral da parede dela já estava muito pintada. E não são mais os desenhos que ela gosta, porque agora ela quer outros personagens. Eu peguei uma tinta branca e eu taquei na parede toda, fiz um quadro branco na parede e falei, pinta de novo. Pinta de novo, porque hoje em dia eu acho que nós, mães dessa geração, a gente quer isso. A gente quer permitir e falar assim, sim, você pode, você quer, você gosta. Então, assim, a gente vive naquela correria. Por quê? Minha filha já fez aula de balé, eu vivi junto com ela o sonho do balé. Eu falei, pronto, bailarina vai ser. Ginástica olímpica. Aí ela falou assim, mãe, é isso, ginástica olímpica. Eu vivi com ela o sonho da ginástica olímpica. Teatro. Falou, vou fazer teatro. Mãe, eu vou fazer teatro. Quando que eu posso fazer novela? Você tem que fazer um pouco de teatro. Eu vivi com ela o teatro. Aí agora a gente está no futebol. Estamos agora no futebol. E estamos vivendo intensamente o futebol. É algo que talvez antigamente não se vivia. Porque a condição financeira de você pagar uma aula era aquilo. Você ia fazer aquela aula de teclado, né? Na minha época era teclado. Você fazia aula de teclado. Se você saía daquela aula, já era uma bronca. Ué, você não vai seguir, você vai largar a aula? Já era um absurdo. E hoje em dia nós somos mães, aí tem gente que não entende. Mas, gente, por que tá dando confiança para essa criança? Por que vai ficar, essa criança vai fazer isso, vai fazer aquilo? Mas é porque nós tivemos sonhos tolhidos. Nós tivemos ali um momento na nossa infância em que... Escrever dá dinheiro aonde? Isso não é profissão, isso não é trabalho. Você pode escrever, mas você vai trabalhar com o quê? Isso aí. Bailarina. Então, assim, hoje em dia nós estamos criando crianças que a gente quer isso. Podem chamar a gente de louca, mas é isso, a gente quer. Se a criança fala que ela quer, você vai ser, vamos lá, você quer isso? Mamãe vai lá, mamãe leva. A gente sabe disso, né? O meu filho também faz teatro, faz dança e quer ser artista também. Então, assim, eu incentivo. Se é isso que ele quer para a vida dele, ele vai ser, entendeu? Então, a gente ter esse olhar para os nossos filhos, né? Como você falou, não, antes ela arriscava assim, agora ela já faz 5. É uma evolução. E se ela quiser seguir essa carreira de artista, que ela seja artista. E com incentivo, com apoio, é muito mais fácil dela trilhar o caminho. Aquele incentivo que a gente não teve, como você falou, né? Não, escritor, tá, escreve aí, mas você vai trabalhar com o quê? Não, é lindo você escrever, mas você vai trabalhar com o quê mesmo? Então, assim, tem muito isso, né? A gente, quando recebe artistas aqui, né? Músicos, atores, eles falam muito disso, né? As pessoas falam assim, que lindo, eu fui no seu show, amei. Você trabalha com o quê? Assim, mas é um trabalho, né? O próprio Vinícius, seu esposo, ele veio aqui numa pauta que a gente trouxe de dança e ele falou um negócio que me arrepiou até. Eu falei, para, Vinícius, eu tô chorando. Aí quando eu começo a chorar, a Fernanda me corta. Eu não posso chorar. Aí Vinícius falou, não, quando dizem que não pode viver de dança, não, eu vivo de dança, tenho uma escola de dança e tal. Então isso é muito bonito, né? Essa geração que a gente tá
aprendendo a viver, criando os nossos filhos, e espero que realmente seja daqui para frente que mude a mentalidade das crianças, daqui para frente crie um mundo melhor. E Joyce tem o estilo da Pretinha, né? Conta um pouquinho como é que foi essa criação desse espaço, né? Como é que é a sua rotina hoje com o estilo da Pretinha, e aí intercalando aí com a mãe dessa filha, ainda tem a escola de dança. Ai, gente, já tô cansada. Então, na verdade, eu trabalho em tempo integral, né, no estilo da Pretinha, e eu concilio junto com o Vinícius, porque a gente trabalha bem pertinho. Ele tá em cima e eu tô embaixo. Que coisa boa. Então, isso acaba nos dando uma força um pro outro, né? Eu deixo ela na escola na parte da manhã, vou pro trabalho, eu e ele. Na parte da tarde ele pega ela e eu tenho a rede de apoio, que é a minha tia, que fica com essa feira na parte da tarde até a gente chegar do trabalho. Só que antes de chegar do trabalho, ela tem os cursos dela, né? O balé, a natação. Então a gente tem que ir lá pegar ela, levar ela pro projeto, depois voltar com ela. E ela só chega em casa com a gente por volta de 10 horas da noite. E 10 horas da noite você chega em casa, você tem que fazer comida, você tem que arrumar a criança, você tem que fazer dever de casa, né? Sendo que no meio desse tempo eu estou em atendimento e também ajudando meu marido no beat dance. Então, assim, é uma rotina bem corrida, porque dentro de tudo isso, você tem que ser mãe e mulher, você tem que olhar para você mesma, você tem sua mãe, né? Você tem seus avós, você tem pessoas que também dependem de você, né? Então, assim, arrumar tempo para tudo isso é bem difícil. E quando a pessoa fala, né, que não é mãe, que não tem tempo, A gente fica chocada. eu fico nervosa, na verdade, né? Eu falo, meu amor, tem a madrugada aí, ó. Dá pra fazer bastante coisa. De meia-noite às 5, Tá tudo nossa. certo, entendeu? E o estilo da Pretinha, por que eu botei o estilo da Pretinha? Porque é o meu estilo, né? Do meu jeito, é da maneira que eu gosto de trabalhar. Lá no meu salão, a Thay já foi. Eu sou essa pessoa, eu sou extrovertida, eu brinco, eu grito, eu pulo, do nada eu tô brincando, do nada eu tô quieta. Eu sou desse jeito. E eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem no meu espaço. Então, eu quis colocar esse nome por tudo que eu passei, pelo estilo de vida que eu tive, e trazer essa essência para um espaço de beleza, onde eu trato muitas pessoas na minha mesa, né? Muitas mulheres. Mulheres Mas eu vou passar lá depois. Você vai gostar, É um tem pouco café. de psicologia também, né? É uma psicologia. Então eu trato muitas mães, né? Muitas mães, às vezes meninas que... Esse dia eu atendi... Eu não, a minha amiga atendeu uma menina que com 15 anos ela estava grávida. E assim, foi difícil pra ela, com certeza. Ela tem 15 anos, né? Ela tá grávida. E eu tava nervosa querendo falar com a menina, sabe? Eu queria falar alguma coisa com ela. Eu falei, gente, eu quero falar alguma coisa com essa menina, ela tá grávida, quero saber como é que tá sendo e tal. E a mãe dela contou a história, né? Do processo dela grávida. Ela tinha passado por uma cirurgia, tinha tirado, parece que feito uma cirurgia, mas ela já estava grávida, então foi erro médico. Ou seja, eles não fizeram um exame que ela precisava fazer para ver se realmente ela estava grávida, e fez a cirurgia. Poderia ter acontecido alguma coisa com ela, com o neném, mas ela tá lá. Então, assim, olha quanta coisa que essa menina já tá passando, né? Sendo mãe, não estava preparada para aquilo, mas tem o apoio da família, né? Então, assim, hoje em dia eu falo que o meu trabalho não é só fazer unhas, não é só embelezar, é tratar também as mulheres. E eu vivencio muitas coisas ali. Então, pra mim, o estilo ser da inspiração Pretinha, também, né? acaba sendo também. E falando nessa questão de ser inspiração, Rafaela, você tem um livro autobiográfico. E qual é o objetivo do seu livro? É a questão da inspiração também? De que forma que você quer inspirar as pessoas com o seu livro? Conta pra gente. Sim, é um livro totalmente que eu quero que seja assim, né? Esse propósito de inspirar outras mulheres, especialmente, porque quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu passei por um processo de depressão profundo, né? Desacreditei da vida total. Eu tinha passado por um término de relacionamento muito difícil. E na minha cabeça e na criação que eu tive, né, eu como mulher, eu tinha sido criada para
encontrar o príncipe encantado para ser uma boa esposa e construir uma família, né? Isso na minha cabeça, no meu imaginário, era muito forte. Então, se eu tivesse encontrado essa pessoa, eu estaria feliz. E aí, de repente, eu encontrei uma pessoa que era do Rio de Janeiro, eu lá em Minas, ele do Rio. E aí ele era um príncipe encantado, parecia que, né, era um sonho que eu tava vivendo. Nossa, vou viver isso daqui, vai ser maravilhoso. Mas no decorrer daquele relacionamento, eu fui percebendo que eu tava numa situação muito complicada, que aquilo ali não era o que ele dizia que era, né? Hoje em dia a gente tem os rótulos, né? Falar um relacionamento abusivo e tal, mas eu acho que também por muita inocência minha, de nunca ter vivido um relacionamento daquela forma, não sabia o que esperar, nem como agir, né? Eu só sabia que eu tinha que ser uma boa esposa. Então eu tava namorando pra ser a esposa dele, né? E eu não soube lidar com várias questões de conflitos culturais e de idade mesmo, e de o que eu vou fazer da minha vida. Fui deixando meu trabalho de lado, né? Fui desacreditando de mim. Escutava muitas críticas, assim, mas você vai escrever. Gente, eu tenho um problema seríssimo com a escrita, né? Assim, era uma coisa que eu amava fazer. Eu sempre tive blogs, eu escrevia vários textões no Instagram. Eu tinha rede social, assim, muito cheia de seguidores. E tudo que eu compartilhava, as pessoas vinham lá comentar, assim. Eu tinha leitores fiéis dos meus textões no Instagram, né? E, de repente, eu fui percebendo, assim, as críticas que ele fazia pra mim iam minando a minha criatividade, né? Porque, mas isso muda a vida de quem? Você tá escrevendo pra mulher, que você quer ajudar as mulheres a recuperar a autoestima, a falar sobre como elas podem ser o que elas quiserem, que eu sempre tive uma veia, assim, de incentivo das mulheres. E aí eu falava, gente, será que eu tô falando alguma besteira mesmo? Eu comecei a duvidar de mim mesma, do que eu vivi, daquilo que eu estava fazendo na minha vida, comecei a duvidar do meu trabalho. Eu sempre trabalhei com educação voltada para jovens, era uma coisa que eu amava fazer, que eu acreditava muito. E aí eu me vi em uma situação de trabalho, assim, que eu fui começando a agir como se fosse ele no meu lugar, né? Escutando aquela voz e... Caraca, fiz uma merda enorme no trabalho, fui mandada embora, fiquei desempregada, sem rumo. Eu falei, minha vida acabou. Ele terminou comigo, porque aí eu já não era mais aquela pessoa especial que ele conheceu. Agora eu tava desempregada. O que eu ia oferecer, né? Eu tava numa situação, eu lembro até hoje dele dizer pra mim que eu tinha um desequilíbrio emocional, que ele tava fugindo como se fosse louca mesmo, né? A palavra assim. É um argumento que muitos homens em relacionamento abusivo lançam, né? Você é louca, a mulher é sempre louca. Tem um descontrole aí que você precisa tratar, isso não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada pra você chegar nesse ponto, né? Você sozinha tem um problema aí grave que precisa resolver. E aí na época eu fazia terapia, o meu terapeuta me avisou algumas vezes que eu estava num problema sério, ele disse, olha, eu acho que você não dá conta dessa situação, sai desse relacionamento que você tá indo para um buraco. E aí quando eu fui cair no buraco de vez, ele, acho que você tá com alguma questão maior, me encaminhou para um psiquiatra, tomei remédio, eu lembro que eu chorava tanto, a minha mãe ficava assim do meu lado rezando o texto, porque ela não conseguia conversar comigo, eu não conseguia falar o que eu tava sentindo, eu só chorava, me isolei de todas as minhas amigas, não conseguia explicar pra ninguém que eu tava vivendo aquilo, que eu tava sofrendo e como que eu ia lidar com aquela situação. No meio desse processo eu passei no mestrado na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, com bolsa da CAPES. Aí eu falei, não é possível. Parece que é a vida querendo... Segunda chance. Não, querendo rir da minha cara. O que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Que era a cidade desse Mas era a segunda chance. Você não estava vendo ainda que era. É isso. E aí esse livro foi depois de muito tempo, né? Depois de me curar nesse processo todo de vir para o Rio, me permitir viver essa experiência da pesquisa no mestrado, que... vai sair um livro agora, minha dissertação vai ser publicada como livro. Eu estava conversando ontem com um dos meninos que participaram da minha pesquisa da minha cidade, que é uma coisa linda, assim, um projeto de skate maravilhoso que todo mundo tem que conhecer. E eu falei, nossa, hoje eu percebo o quanto que aquilo me salvou, porque me fez voltar para a vida, né? Assim, faça alguma coisa de útil, vá se movimentando, pare de só chorar. Hoje, quando eu penso tanto de horas que eu passava chorando, eu fico impressionada. Como que eu tinha tempo pra chorar? Porque hoje, às vezes, eu tenho vontade de chorar e não dá tempo. Não dá tempo. Eu falo, mas eu tenho que lavar vasilha, depois eu choro. Então, foi uma coisa assim, que depois da Flor, né, da minha filha ter nascido, de eu ter encontrado o amor novamente numa pessoa que é completamente diferente, que me fez perceber, assim, que o amor é paz, né? É você...
sentir segurança. Você não tem que ficar ansioso o tempo todo, com medo. Nossa, ele tem que me amar. Gente, meu marido, a coisa mais linda que ele fez pra mim foi o dia que eu falei pra ele assim, João, eu tô com um peito maior que o outro. Né, eu tô me sentindo feia e tal, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, eu tô me sentindo mal, quero parar de amamentar, não sei se eu quero. Ele me abraçou e falou assim, o que você quiser fazer, você faz. Se você quiser ficar com cabelo grande, com cabelo curto, pra mim não importa, eu não tô com você por causa disso, né, a gente se ama por outras questões, né, pelo que é a pessoa que você é. Se eu tiver com você por causa disso, então a gente vai ter que terminar aqui. E isso me deu eu falei assim, gente, isso que é amor. A pessoa tá com raiva de você e não te ameaçar, não te deixar com medo. Um dia ele tava bravo comigo, porque eu não me lembro mais, porque a gente teve alguma discussão, e ele foi pro mercado. Eu falei, ele vai ficar uma semana sem falar comigo, porque era assim que eu vivi o outro relacionamento, né, de fases de silêncio sem fim. Ele chegou em casa com sorvete de morango que eu mais gostava, com raiva de mim, mas ele lembrou de comprar um sorvete. Então eu pensava, gente, olha que bonito, assim, se a gente se permitir dar uma chance para a vida e voltar a acreditar em quem a gente consegue superar. Eu vejo hoje muitas mulheres, muitas mães jovens passando por processo de depressão profundo, né? Eu tive casos muito recentes, muito perto de mim, de suicídio por depressão. Então eu falei assim, eu acho que eu preciso contar essa história de como que eu saí disso e como que eu voltei a acreditar em mim, né? E essa palavra acreditar-se é muito engraçado, assim, que ela me veio num show. Eu fui no show do Teatro Mágico, uma banda que eu amo. Eu adoro. Conhece? Conheço. Gente, meu marido me levou, assim, de surpresa, me pediu um casamento nesse show. Olha! E aí, no final ali, o Fernando Anitelli, o vocalista, né, ele vem com um pôster pra autografar e ele escreveu alguma coisa pra você. Ele escreveu pro meu esposo uma coisa, ele olhou pra minha cara, assim, olhou, foi lá e escreveu, acredite-se. E aí, eu fiquei com essa palavra dentro de mim, assim, e aí depois eu falei, nossa, que ser iluminado, né? Ele me deu a palavra que eu precisava acreditar em mim de novo. E aí, nesse processo de eu vou acreditar em mim, eu falei, a coisa que eu mais preciso acreditar hoje é que eu posso fazer o que eu sempre sonhei, assim, né? O que era parte da minha vida, que é escrever. Aí fui fazer um alinhamento energético, fui fazer uma terapia lá com outras mulheres, que as mulheres sempre aparecem para te ajudar na hora que você precisa. A Dani Sepúlveda fez uma reunião assim comigo, ó, vou fazer nem me cobrou nada, falou, vou fazer uma sessão com você para você perceber, assim. E eu fui para essa sessão com ela pensando assim, que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pedir para ela me ajudar a organizar meu dia a dia de trabalho, porque eu tava achando que eu tava no olho do furacão ali com trabalho, com criança. E aí ela falou pra mim assim, olha, fecha os olhos um minuto e pensa, o que você precisa aceitar sobre você? E aí, racionalmente, eu tava assim, né, eu tenho que aceitar que a vida vai ser essa bagunça mesmo, que a casa vai ficar bagunçada, que eu não vou dar conta e tudo mais. Mas aí eu respirei. Quando eu respirei fundo, que eu fechei os olhos, vi só uma voz na minha cabeça assim, eu sou escritora. Gente, aí eu comecei a chorar, comecei a tremer inteira na cadeira, assim, um negócio online. Aí quando ela, tá tudo bem, eu falei, olha, você do nada mexeu com uma coisa em mim que estava parada há muito tempo. Que foi, assim, aceitar que eu sou escritora. Ela, e por que você não aceita? Eu falei, porque eu sempre achei que isso não era profissão, que isso era uma coisa que não era pra mim. E ela, então, Rafa, começa a acreditar em você de novo. Aí veio de novo a palavra acredite. Eu falei, ai, eu preciso escrever sobre isso. Aí eu falei, eu não sei o que eu vou escrever. Chamei todos os anjos, os santos. Aí encontrei uma amiga que fez um alinhamento energético pra mim, Ana Paula, que é outra maravilhosa também. Vamos fazer um alinhamento, uma coisa xamânica chamada fogo sagrado. Fiz o alinhamento. No meio do alinhamento ela falou, olha, tô sentindo de dizer pra você que tem alguma coisa na sua vida, e ela não sabe dessa história toda que eu não contei. Preciso dizer pra você que tem algo na sua vida relacionado à escrita, e que a escrita vai te curar. Aí eu sei que talvez esteja pensando assim, não sei o que eu vou escrever, né? Como que eu vou escrever, pra que eu vou escrever. Mas comece, que a inspiração virá. Você vai escrever o que você precisa. E aí isso me libertou, eu acho. Eu falei, é isso.
qual que é o propósito de ser uma escritora hoje na minha vida, né? Não é, eu tô escrevendo, porque eu tinha uma preocupação muito grande assim, por que eu vou ser escritora, né? Eu sou escritora de quê? Eu vou falar do quê? Quem sou E eu? às vezes a sua própria história seria a inspiração para quem tá lendo, Eu né? falei, eu acho que eu preciso tirar essa história de dentro de mim e compartilhar com outras pessoas para que elas voltem a acreditar na vida delas. E a primeira coisa sou eu acreditar em mim. Então, por isso eu Sim. escrevi, eu acredito. E tô aí nesse processo agora de publicá-lo para que outras pessoas, especialmente mulheres e mães, consigam voltar a acreditar em si mesmas, assim. É um processo dolorido, que demora, que não é de um dia para o outro, mas se a gente não desistir da vida, a vida não desiste da gente. É verdade. Muito lindo isso. É, né? Joyce, qual é a sua visão para o futuro hoje? Quais os planos para o futuro? Tanto para você, no estilo da Pretinha, quanto para sua família. O que você joga pro universo? Ai, gente, eu sou capricorniana, né? Ai, Então. Minha capricorniana. Cara, a primeira coisa que eu jogo pro universo e que eu quero pra minha família é saúde. Saúde mental, saúde física. Porque eu acho que você com saúde você consegue correr atrás de qualquer coisa, né? Você tá pronta pra luta. E, na verdade, mesmo, em questão de trabalho, eu acho que ele só vem conforme a sua dedicação, né? Ao que você se dedica, ao que você se propõe a fazer, ao que você quer alcançar, você precisa trabalhar. Isso daí vai acontecer. Então eu peço só saúde mesmo e união da minha família para que eu consiga conquistar tudo que eu preciso, entendeu? Então a minha meta, eu não tenho uma meta assim fixa, eu quero ter isso. Eu acho que as coisas elas vão mudando muito com o decorrer do tempo. E quando você vai colocando muitas metas, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo muda e aí você acaba se frustrando. Então eu faço um mapa e o que acontecer é lucro. O que não acontecer não era pra ser, entendeu? Eu sou dessas. E você, Rafaela, quais são os planos? Temos o livro e com relação à agência, sua filha também? Então, agora meus planos são cada vez mais fortalecer a agência, assim, né? Com uma equipe mais coesa agora, com mais tranquilidade, né? Com mais tempo para manter os meus clientes e também poder atender outros, porque a gente tem na agência um propósito também, assim, que é de ajudar o pequeno empreendedor, porque a agência de comunicação geralmente cobra muito caro. E aí, quem está começando um negócio, quem tem uma ideia de um projeto, um sonho, as mães, especialmente, eu tenho um carinho imenso por trabalhar com mulheres, mães empreendedoras, precisam de um apoio inicial, porque não é só você ir para a rede social, né? Muita gente acha que é só você ter uma conta e ficar fazendo anúncio pago que você vai vender muito. E não é assim, né? O processo de comunicação, ele tem muito mais por trás. É quase um processo de autoconhecimento primeiro, de você entender o que você quer e qual o propósito do seu trabalho. Eu achei muito bonito que a Joyce falou isso. Ela tem um propósito de tratar das mulheres, de cuidar delas com amor. E aí, a partir de você conseguir entender esse propósito, você ir construindo o seu caminho de comunicação, de relacionamento. Então, eu quero muito que esse trabalho que eu faço hoje, que é, graças a Deus, assim, as pessoas que estão comigo entendem e gostam, estão por causa dessa visão de comunicação, que ele se expanda, né? Que venham outras mães trabalhar comigo. Eu tenho já uma mãe de um ano trabalhando comigo de forma online e outras meninas assim também, então eu quero muito ser essa ponte mesmo, né, de treinamento e de oportunidade de trabalho, mesmo que seja de movimentar o empreendedorismo feminino na região dos lagos, que é muito forte, e conciliar, né, assim, né, conseguir que essa minha equipe vá seguindo para que eu possa também ter um tempo para fazer isso que eu dedicar adoro. mais a família e a mãe, A a flor maternidade. E a escrita. E aproveita então, deixa a rede social, tanto da sua agência quanto a sua, para o pessoal acompanhar um pouquinho do trabalho de vocês. Se tiver alguma empresa interessada, deixa a sua rede social pra gente. Claro, a minha agência chama Agência Goltara Comunicação. No Instagram vocês vão me encontrar como Goltara Comunica. E a minha pessoal é Rafaela Goltara. E na minha pessoal tem mais coisas da Flor, que é o amor da minha vida. Tem coisas da escrita, né? Sim. Que eu posto com mais liberdade lá. Sim. Joyce também deixa suas redes sociais, a sua e a do Estilo da Pretinha também, para o pessoal conhecer seu trabalho. Do meu espaço é Estilo da Pretinha e o meu pessoal é Joyce com
2C Abral. Joyce. E tenho também o Eu, a Patroa e a Safira. Então, Ah, quem é quiser... verdade, é. Quem quiser seguir lá, gente, a gente fala um pouquinho sobre a família lá. Nossa, muito legal. Antes da gente finalizar, que o tempo é curto, é tanto assunto, né? Mãe, empreender, já são dois Mãe, assuntos empreender, verdade. bem gente. grandes, né? Vai embora. Mas antes da gente finalizar, o nosso podcast ele tem 2 patrocinadores, que é a Prolagos e a Ouro Óticas. A Ouro Óticas a gente faz um desafio para eles, manda a rede social de vocês e eles fazem um trabalho de visagismo com o rosto de vocês e mandam um presente para vocês. Ai, que legal. Espero que vocês gostem. Vamos ler a cartinha que eles mandam aqui para vocês. Deixa eu ver de quem que eu tô com a cartinha. Obrigada, Oróticas. Ó, tô com a cartinha da Joyce aqui, ó. Ai, que carinho. Que lindo. Vou ler aqui o que eles mandaram para Joyce. Joyce Cabral, mulher forte e cheia de personalidade, dona do sorriso largo e sincero. O contraste pessoal da Joyce é um contraste baixo, pois o seu tom de cabelo harmoniza com o seu tom de pele, assim lhe proporcionando um mix de possibilidades e combinações de cores. E a proposta deles é, para harmonizar com seu contraste pessoal, escolhemos uma armação em tons quentes e energéticos, com um formato que se destaque na parte inferior do seu rosto. Então tá aqui a cartinha e abre aí o presente para ver se você gosta. Isso é uma comunicação carinhosa, né? Viu? Nossa, eu tô até nervosa. Ai, que lindo. Ai, já amei, porque é grande. Gente, é minha cara, super estiloso. Sua cara. Ah, Olha isso. Olha o estilo da pretinha. Merecia até uma Que vez, né? isso, olha! Gente, eu tô passada. Nossa, Gente, maravilhoso. maravilhoso. Tá internacional esse modelo. Tá, pai. isso aí é direto para as passarelas de São Paulo Fashion Week. Amei, Ótica. Muito obrigada, de verdade. Gente, tô apaixonada pela cor, pelo design. E temos aqui também a cartinha para Rafaela. Rafaela que Goltara, tá vendo aqui personalizada também? A jornalista mais pé na areia da eu região. sou mesmo. Tá vendo? Adoro Não, mas, olha, eu uma também praia. sou mineira, posso falar de mineiro. Né? A gente, assim, a gente chega ali em Cabo Frio, vê aquele mar, olha. Pronto, marzão. Nunca mais Aquele volta pra marzão. casa. Desse jeito. Rafaela, seu rosto consiste em linhas alongadas, formando um rosto oval. Pessoas com esse formato de rosto tendem a ser calmas, discretas e sensatas. Rafaela, seu contraste pessoal é médio, caracterizado pela distância intermediária entre os tons do seu cabelo e pele. Pessoas com esse contraste harmonizam com tons mais intensos, como o vinho azul marinho ou mesmo o verde escuro. Óculos sugerido. O formato do seu rosto é bem versátil, combinando com diversos modelos de armação. Optamos por um lindo modelo solar, no formato redondo e no tom canela, para harmonizar ainda mais com seu estilo e personalidade. Ai, que coisa Olha. linda. Muito obrigada. É que parece- coisa maravilhosa. Dá uma olhadinha. Nossa, parece que leu todo o meu signo. Viu? Eu sou de peixe. Ó. Eu sou... É atrás, assim, isso Cadê aí. aqui? Isso. Olha que coisa linda. Gente, amei. Minha filha vai amar. Ela ama caixinha rosa. Sério? Ai, que Ó. lindo. Peraí. Nossa, que lindo. Gente, lindo. Gente, é sua cara mesmo. Olha Bem isso. intelectual. Olha só, gente. Tá Gente, vendo? amei. Olha. Oroótica, hoje vocês arrasaram, É hein, verdade. Oroótica? Vocês brilharam. Muito obrigada. Adorei. Amei. Muito bom. Tô apaixonada. Lindos, né? Oróticas não erra nunca. Nunca. Mais uma vez, muito obrigada, Oróticas, Prolagos, nossos parceiros aqui do Pod Costa. E convido você que está em casa a ficar ligado sempre nas nossas redes sociais. Todas são Pod Costa Oficial, que toda semana tem episódio novo, trazendo sempre muita coisa legal. E finalizando aqui mais um episódio de Dia das Mães, desejamos a vocês e a todo mundo um Feliz Dia das Mães. A Fê também, um Feliz Dia das Mães, para vocês que estão nos assistindo e para vocês, meninas. Pra você também. Feliz Dia Obrigada. das Mães e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.